Você já tomou decisão financeira que pareceu catastrófica? Investiu em algo que fracassou, confiou em pessoa errada, gastou dinheiro que deveria ter guardado, e agora olha para o resultado pensando: eu nunca mais vou confiar em mim mesma sobre dinheiro. Eu provei que não sei tomar decisões. Como posso reconstruir quando eu sou o problema? Florence Scovel Shinn trabalhou com incontáveis pessoas destruídas não apenas por perda financeira, mas por perda de algo ainda mais valioso: confiança em própria capacidade de decidir bem. E o que ela descobriu vai transformar completamente a forma como você entende decisões erradas e o que fazer depois delas. Porque aqui está a verdade que ninguém te diz: decisões erradas não destroem sua capacidade de decidir bem, elas constroem essa capacidade. Mas apenas se você as processa corretamente. A maioria das pessoas acredita que decisão errada prova incompetência permanente. Eu decidi mal uma vez, logo vou decidir mal sempre. Eu perdi dinheiro aqui, logo não posso ser confiada com dinheiro. E dessa conclusão falsa, elas param de decidir, param de tentar, param de confiar em si mesmas, e ficam paralisadas permanentemente por erro temporário. Mas Florence descobriu algo extraordinário. Ela percebeu que pessoas mais bem-sucedidas financeiramente não eram aquelas que nunca cometeram erros. Eram aquelas que cometeram erros, extraíram lições específicas e desenvolveram discernimento através do processo. Seus erros não as enfraqueceram, as refinaram. Pense em sistema imunológico. Ele não fica forte protegendo o corpo de toda exposição. Fica forte através de exposições controladas que ensinam a reconhecer e combater ameaças. Criança em bolha estéril tem sistema imune fraco. Criança exposta a germes normais desenvolve imunidade robusta. Sua capacidade de tomar decisões financeiras sábias funciona igual. Não fortalece através de nunca errar. Fortalece através de errar, aprender e desenvolver reconhecimento de padrões que previnem erros similares futuros. Decisão errada não é evidência de incapacidade. É treinamento doloroso mas eficaz. Pense em músculo. Ele não cresce fazendo apenas o que é confortável. Cresce sendo estressado até ponto de micro-rupturas. E depois, quando sara, fica mais forte que antes. Dor de exercício não é sinal de que você não deveria exercitar. É sinal de que crescimento está acontecendo. Suas decisões erradas são micro-rupturas em músculo de discernimento. Doem. Mas se você permitir que sarem corretamente, com lições extraídas e integradas, você emerge mais forte em exatamente a área onde você falhou. Não apesar do erro. Por causa dele. Nos próximos minutos, você vai descobrir como transformar decisão errada de evidência de incompetência em trampolim para a sabedoria. Como reconstruir confiança em si mesma especificamente em área onde confiança foi quebrada. E como usar dinheiro perdido por decisão errada como o investimento mais valioso que você já fez. Investimento em educação real que livros não ensinam. Este não é mais um vídeo dizendo para esquecer erro e seguir em frente. Este é o vídeo que te mostra como minerar erro por todo o seu valor educacional. Como extrair cada grama de sabedoria de cada real perdido. E como transformar vergonha de ter decidido mal em orgulho de ter aprendido profundamente. Porque Florence entendia algo profundo: Deus não pune você por erro, mas também não desperdiça erro. Cada erro é lição oferecida. E lição aceita e integrada transforma você em alguém que não comete aquele erro novamente. E cada erro que você não comete mais é porta para a prosperidade que antes estava fechada. Florence Scovel Shinn via padrão claro. Pessoas que se afundavam em vergonha após decisão errada permaneciam paralisadas. Elas não aprendiam porque não conseguiam olhar para erros sem se esmagar sob peso de auto-julgamento. E não aprendendo, repetiam erro. E repetindo, confirmavam crença de que eram incompetentes. Espiral descendente. Mas pessoas que processavam erros sem destruir-se extraíam lições precisas. E equipadas com essas lições, tomavam decisões progressivamente melhores. E com o tempo, decisões erradas se tornavam raras. Não porque eram mais inteligentes originalmente, mas porque aprenderam mais efetivamente de erros. Florence desenvolveu o que ela chamava de protocolo de restauração de confiança após erro. Não era sobre negar que erro aconteceu. Era sobre usar erro como matéria-prima para construir discernimento que previne erros futuros. O primeiro passo desse protocolo é contraintuitivo. Você precisa documentar erro completamente sem julgamento. Florence via que a maioria das pessoas fazia um de dois extremos. Ou enterravam erro não querendo olhar, ou ruminavam obsessivamente sobre erro, afundando em vergonha. Ambos impediam o aprendizado real. Deixa eu te contar sobre Marcos. Ele havia investido R$ 15 mil em oportunidade de negócio que amigo apresentou.
Parecia sólida. Ele fez due diligence superficial. Investiu. E em 6 meses, negócio desmoronou. Fraude. 15 mil perdidos. E Marcos estava destruído não apenas por perda, mas por como eu fui tão idiota. Quando Marcos chegou aos ensinamentos de Florence, ele estava alternando entre tentar esquecer e se odiar por lembrar. Florence fez algo diferente. Ela o fez sentar e escrever a autópsia completa do erro. Não para se punir, mas para entender. Questões específicas. O que exatamente aconteceu? Quais informações eu tinha? Quais eu não tinha, mas poderia ter obtido? Que sinais de alerta existiram que ignorei? Por que os ignorei? Que pressões internas ou externas influenciaram decisão? Se eu pudesse voltar com o conhecimento de hoje, o que faria diferente? Marcos resistiu. Isso vai apenas me fazer sentir pior. Florence, evitar autópsia garante que você repita erro. Fazer autópsia sem julgamento permite que você não repita. Então Marcos escreveu. Levou horas. Mas quando terminou, tinha documento de 10 páginas. E algo havia mudado. Pela primeira vez, ele via claramente. Eu não fui simplesmente idiota. Eu ignorei 3 sinais de alerta vermelhos. Eu deixei a amizade obscurecer diligência. Eu quis acreditar porque queria ganho rápido. E eu não fiz verificações básicas que qualquer pessoa prudente faria. Essas eram lições específicas e acionáveis. Não, eu sou burro. Mas, eu cometi esses erros específicos por essas razões específicas. E posso não cometer esses erros específicos se fizer essas coisas específicas diferente. Florence ensinava, autópsia sem julgamento transforma erro de desastre vago em educação específica. E educação específica previne repetição. Você não pode evitar erro que não entendeu, mas pode evitar erro que dissecou e compreendeu completamente. Este passo requer coragem. Sentar com seu erro. Sem minimizar. Sem dramatizar. Apenas documentar fatos. O que aconteceu? Por que aconteceu? O que você poderia ter feito diferente? E, se possível, mostrar para alguém de confiança que pode ver sem julgamento e apontar coisas que você pode estar perdendo. Porque às vezes estamos tão dentro de erro que não vemos todos os ângulos. O segundo passo é onde transformação real começa. Você precisa extrair lições específicas e transformá-las em protocolo para decisões futuras. Florence via que pessoas faziam autópsia, mas não criavam protocolo. Logo, lições permaneciam teóricas e não impediam erros futuros. Marcos havia identificado erros específicos. Florence, agora transforme cada erro em regra para futuro. Erro 1. Ignorei sinais de alerta porque amigo estava envolvido. Regra: amizade não substitui diligência. Se amigo me apresenta a oportunidade, faço a mesma verificação que faria com estranho. Talvez mais, porque tenho mais a perder. Erro 2. Não verifiquei registros legais da empresa. Regra: antes de investir qualquer quantia acima de R$1.000, verificar registros, histórico, referências. Não negociável. Erro 3. Deixei ganância por retorno rápido obscurecer análise de risco. Regra: se promessa de retorno parece boa demais para ser verdade, assumir que é até provar exaustivamente o contrário. Marcos criou lista de 10 regras específicas derivadas de sua análise de erro. E essas regras se tornaram seu protocolo de decisão. Próxima oportunidade de investimento que apareceu, ele não confiou apenas em instinto ou impulso. Ele aplicou protocolo, item por item. E protocolo filtrou oportunidade questionável que instinto antigo teria aceitado. Florence ensinava, erro sem protocolo é apenas dor. Erro com protocolo é educação cara mais valiosa. Você pagou com dinheiro perdido, mas recebeu sabedoria que previne perdas maiores futuras. É troca justa se você realmente extrai e aplica sabedoria. Este passo é criar seu próprio protocolo personalizado, baseado em seus erros específicos. Não protocolo genérico de livro, mas regras que falam diretamente para suas vulnerabilidades reveladas. E essas regras devem ser escritas, visíveis e consultadas antes de cada decisão financeira significativa, até que se tornem automáticas. O terceiro passo é crucial para restaurar confiança. Você precisa tomar decisões pequenas e bem-sucedidas intencionalmente. Florence percebia que após erro grande, pessoas evitavam todas as decisões. E sem praticar decidir, nunca reconstruíam confiança. Mas lançar-se em decisão grande demais rapidamente era receita para erro repetido. Marcos, após criar protocolo, estava paralisado. Qualquer decisão financeira, mesmo pequena, acionava pânico. E se eu erro de novo? Florence, você não vai reconstruir confiança evitando decisões. Mas também não vai reconstruir pulando para a decisão grande.
Você reconstrói através de série de decisões pequenas onde você aplica seu protocolo e vê sucesso. Florence o fez começar com decisões de R$ 50. Comprar item que precisava. Aplicar protocolo, pesquisar, comparar preços, verificar avaliações, decidir racionalmente. Executar decisão. Observar resultado. Decisão foi boa? Sim. Protocolo funcionou? Sim. Anote isso. Depois, decisões de R$ 200. Mesmo processo. Depois R$ 1.000. Gradualmente escalando. E cada decisão bem-sucedida era depósito em conta de confiança. Marcos via, eu apliquei protocolo. Eu decidi bem. Logo, sou capaz de decidir bem quando uso o protocolo correto. Florence ensinava, confiança não volta através de afirmações abstratas eu confio em mim. Volta através de evidência concreta acumulada. E evidência vem de sucessos pequenos mais reais. Você não pode confiar em si sobre decisões grandes se não praticou e provou capacidade em decisões pequenas. Este passo requer paciência. Não pule para a grande decisão imediatamente. Comece pequeno. Aplique protocolo. Execute. Observe resultado. Documente sucesso. E gradualmente escale tamanho e importância de decisões. E cada sucesso, por menor, reconstrói fundação de confiança que erro grande abalou. O quarto passo é onde você separa a identidade de erro. Você precisa distinguir entre eu fiz escolha má e eu sou pessoa má em escolhas. Florence via que fusão de erro com identidade criava profecia autorrealizável. Eu sou pessoa que erra, logo vou errar, logo preciso evitar decisões. Marcos estava fusionado. Eu sou péssimo com dinheiro. Eu não tenho capacidade de julgar oportunidades. Florence quebrou isso. Você tomou decisão má naquela situação específica. Isso não define sua capacidade total. Você também tomou decisões boas em vida. Onde estão essas na sua narrativa? Marcos pausou. Ele havia comprado o carro usado anos atrás. Fez pesquisa. Levou a mecânico. Negociou bem. E carro serviu perfeitamente por 5 anos. Ele havia decidido bem ali. Florence, então você é capaz de decidir bem. Você provou. O que foi diferente entre decisão do carro e decisão do investimento? Marcos viu. Com carro eu usei protocolo sensato. Com investimento abandonei protocolo porque amizade e ganância interferiram. Logo, o problema não é capacidade geral. É a aplicação inconsistente de capacidade que possuo. Florence ensinava. Quando você separa a identidade de erro específico, você vê, eu tenho capacidade. Eu só não a apliquei aqui. Logo, solução não é aceitar incompetência permanente. É aplicar capacidade existente consistentemente. E isso é muito mais alcançável. Este passo requer listar decisões financeiras boas que você tomou. Elas existem. Todos têm algumas. E para cada uma identifique, o que eu fiz bem aqui? E então compare com decisão ruim. O que foi diferente? Quase sempre, diferença não é capacidade. É processo seguido ou não seguido. O quinto passo é prático e imediato. Você precisa começar a recuperar dinheiro de alguma forma, mesmo que não relacionada diretamente ao erro. Florence via que enquanto pessoa via apenas perdas sem reposição, confiança permanecia destruída. Mas quando via, eu perdi aqui mas estou ganhando ali, narrativa mudava de eu apenas perco para eu posso recuperar. Marcos perdeu 15 mil. E pensava, eu preciso recuperar esses 15 mil. Mas tentativa de recuperá-los rapidamente era receita para erro desesperado repetido. Florence, não tente recuperar exatamente o que perdeu. Comece a gerar renda nova de qualquer fonte. Mesmo que seja R$ 50. Porque cada real ganho após erro diz, eu posso criar riqueza, não apenas perder. Marcos começou bicos pequenos. Consultoria pontual em área que conhecia. R$ 500 aqui, 1.000 ali. Não era 15 mil, mas era movimento positivo. E movimento positivo mudava a narrativa interna. Eu não sou apenas pessoa que perdeu dinheiro. Eu sou pessoa que perdeu dinheiro e está reconstruindo. Florence ensinava, perda sem recuperação cria identidade de vítima permanente. Mas perda seguida de recuperação gradual cria a identidade de pessoa resiliente que comete erros mas se levanta. Segunda identidade reconstrói confiança. Primeira destrói permanentemente. Este passo não é sobre recuperar valor total perdido rapidamente. É sobre criar momentum de reconstrução. Qualquer forma de gerar renda, poupar dinheiro, ou melhorar situação financeira conta. Porque momentum psicológico é tão importante quanto recuperação financeira. E momentum vem de movimento, não de magnitude. O sexto passo é onde você transforma vergonha em sabedoria compartilhável. Você precisa ajudar alguém a evitar erro similar ao que você cometeu.
Florence descobriu que quando pessoa usava erro para servir outros, erro se transformava de fonte de vergonha em fonte de propósito. Marcos, 18 meses após erro, conheceu jovem prestes a cometer erro muito similar. Investimento apresentado por amigo. Sinais de alerta idênticos que Marcos ignorou. E Marcos teve escolha: esconder sua vergonha e não dizer nada, ou compartilhar história e prevenir dor alheia. Florence o encorajou: use sua dor para prevenir dor dele. Marcos contou história completa. Os sinais que ignorou, o protocolo que não seguiu, o resultado devastador, e a recuperação lenta. E jovem ouvindo decidiu fazer diligência profunda, e descobriu fraude antes de investir, e algo transformou em Marcos. Sua perda de 15 mil havia acabado de salvar alguém de perda similar. Seu erro não foi em vão, tinha propósito. E vergonha começou a se transmutar em algo diferente. Não orgulho de ter errado, mas paz de que erro serviu propósito maior. Florence ensinava: erro que você esconde em vergonha permanece apenas erro. Erro que você transforma em sabedoria compartilhada se torna presente. E quando o erro se torna presente para outros, deixa de ser apenas cicatriz sua, torna-se parte de sua contribuição para o mundo. Este passo não significa você precisa anunciar erro publicamente. Mas quando alguém está prestes a cometer erro similar, você tem a oportunidade de transformar sua dor em prevenção de dor alheia. E cada vez que faz isso, erro perde um pouco mais de poder sobre você, até que se torna apenas parte de sua jornada, não definição dela. O sétimo passo é onde confiança se solidifica. Você precisa tomar uma decisão financeira significativa aplicando seu protocolo e observar sucesso. Florence via que confiança verdadeira só voltava quando pessoa provava para si mesma em situação que importava. Marcos, 2 anos após erro original, teve oportunidade legítima de investimento. Não tão grande quanto o primeiro. R$5.000, mas significativo. E todo instinto dele gritou: não, você já falhou nisso. Florence, ou você evita investimentos para sempre, ou você aplica protocolo que criou e confia nele. Marcos aplicou o protocolo. Item por item. Verificações legais, limpo. Referências, sólidas. Análise de risco, equilibrada. Sinais de alerta, nenhum. E nada em oportunidade acionava alarmes que protocolo criou especificamente para prevenir repetição de erro original. Marcos investiu, com medo, mas com protocolo. E 12 meses depois, investimento retornou 70%. 5.000 viraram 8.500. Ele não apenas recuperou perda parcialmente. Ele provou: eu posso tomar decisão boa quando aplico o que aprendi. Florence ensinava: você não reconstrói confiança evitando situação onde você falhou. Você reconstrói retornando à situação similar equipado com sabedoria que falha te deu e provando que agora você tem o que não tinha antes. Este passo não deve ser apressado, mas eventualmente, você precisa enfrentar decisão significativa. Não para provar para outros, mas para provar para si mesma: eu aprendi, eu cresci, eu posso fazer isso bem agora. E quando você faz e vê sucesso, confiança não é mais frágil esperança. É certeza baseada em evidência. O 8º passo é prática contínua. Você precisa revisar e atualizar seu protocolo periodicamente. Florence via que protocolo criado de um erro era forte para prevenir aquele erro, mas vida apresenta novos desafios, e protocolo precisa evoluir. Marcos, após vários anos, revisou o protocolo trimestral. Algumas regras ainda eram válidas, outras precisavam refinamento baseado em novas experiências. Ele adicionou regras para situações que não havia encontrado quando criou o protocolo original. E protocolo vivo não estático, o mantinha protegido mesmo conforme circunstâncias mudavam. Florence ensinava: erro ensina lições para o momento, mas vida é longa, e novas situações exigem novas sabedorias. Então trate protocolo como documento vivo. Revise, atualize, refine, e cada refinamento é prova de que você está crescendo em discernimento continuamente. Este passo é compromisso de longo prazo. Talvez 2 vezes por ano, sente com seu protocolo. Pergunte: ainda está completo? Precisa adições baseadas em experiências recentes? E mantenha ele vivo, relevante e protetor. Porque confiança não vem de nunca precisar orientação. Vem de ter orientação confiável sempre disponível. O 9º passo é onde você perdoa a si mesma completamente. Você precisa fazer paz com erros sem negar gravidade ou lição. Florence via que algumas pessoas perdoavam prematuramente minimizando o erro, e outras nunca perdoavam, permanecendo em autopunição perpétua. Ambos impediam paz real. Marcos, 5 anos após erro,
Ainda tinha momentos de vergonha aguda. Como eu pude ser tão cego? Florence, você processou erro completamente? Extraiu lições? Criou protocolo? Aplicou com sucesso? Ajudou outros? Sim a tudo. Então por que ainda se pune? Marcos percebeu. Eu sinto que preciso me punir para pagar pelo erro. Florence, você já pagou. Com 15 mil reais. Com 2 anos de reconstrução dolorosa. Com lições caras aprendidas. Você não deve nada mais. E autopunição perpétua não honra erro. Apenas desperdiça presente. Florence o fez escrever: eu, Marcos, me perdoo completamente por decisão de investir em oportunidade fraudulenta. Eu tomei melhor decisão que podia com informação e maturidade que tinha naquele momento. Eu paguei consequências. Aprendi lições. Mudei comportamento. E agora me liberto de prisão de vergonha perpétua. Marcos leu isso diariamente por 30 dias. E gradualmente verdade assentou. Ele havia pagado. Havia aprendido. E autoflagelação adicional não servia a propósito construtivo. Era apenas hábito destrutivo que precisava ser quebrado. Florence ensinava: perdão próprio não é desculpar erro. É reconhecer que você já pagou o preço, extraiu lição, e não deve nada mais. Nem ao universo. Nem a si mesma. Erro foi professor caro. Você pagou mensalidade completa. Agora pegue diploma e vá adiante. Este passo pode exigir ritual formal. Escrever perdão. Lê-lo diariamente. Talvez até queimar papel simbolizando liberação de dívida própria consigo mesma. O que quer que sinalize para subconsciente: acabou. Eu paguei. Eu aprendi. E agora sou livre. O 10º e último passo é onde você redefine narrativa. Você precisa transformar história de eu fiz erro terrível em eu fiz erro, aprendi profundamente, e sou mais sábia agora. Florence via que narrativa que você conta sobre erro determina se ele te prende ou te liberta. Marcos, 7 anos após erro original, contou história para novo amigo. E percebeu, forma como o conto mudou completamente. Antes, eu fui idiota e perdi tudo. Agora, eu tomei decisão baseada em informação insuficiente, perdi 15 mil, criei protocolo robusto de decisão, reconstruí, e agora tenho discernimento que não tinha. Segunda narrativa não negava erro, mas enquadrava ele como parte de jornada de crescimento, não como evidência de falha permanente. E narrativa importa, porque narrativa que você conta repetidamente se torna a identidade que você habita. Florence ensinava: erro pode ser desastre que define você para sempre, ou capítulo difícil em história de crescimento. Você escolhe através de narrativa que conta. E narrativa de crescimento permite que você use passado como combustível para futuro, não como âncora que te mantém preso. Este passo é consciente e reescrita. Pratique contar história de erro de forma que honra dor e lição, mas termina com crescimento e sabedoria. E quando narrativa estiver clara, seja essa versão que você conta para si mesma e outros. Porque história que você habita molda a pessoa que você se torna. Estes 10 passos não apagam erro, mas transformam ele de desastre permanente em educação valiosa. Marcos, 10 anos após erro, tinha situação financeira melhor que antes de erro. Mas mais importante, tinha discernimento que nunca teria desenvolvido sem erro. Erro tornou o investidor mais sábio que sucesso fácil jamais teria tornado. Deixa eu te dar 3 decretos que Florence usava especificamente para restaurar confiança após decisões erradas. Primeiro decreto: eu tomei decisão que resultou em perda. Isso é fato. Mas essa decisão não define minha capacidade total. Eu sou pessoa capaz que tomou decisão má em momento específico. Eu extraí lições completas. Criei protocolo protetor. E agora sou mais sábia por ter errado e aprendido que teria sido se nunca tivesse errado. Segundo decreto: eu liberto vergonha sobre erro passado. Eu paguei consequências. Aprendi lições. Mudei comportamento. E agora confio em mim mesma não porque nunca erro, mas porque quando erro, aprendo e evoluo. Confiança não vem de perfeição. Vem de crescimento. Terceiro decreto: meu erro passado não bloqueia minha prosperidade futura. Ele informou. Ele ensinou. Ele me preparou para tomar decisões melhores. E cada decisão boa que tomo agora, equipada com sabedoria de erro passado, prova que erro foi investimento em educação, não apenas perda sem propósito. Fale esses decretos quando vergonha sobre decisão passada ameaçar paralisar você. Quando você questionar se pode confiar em si mesma. Quando medo de repetir erro impedir decisão necessária. Nesses momentos, decretos realinham perspectiva e restauram confiança baseada em evidência de crescimento real. E lembre-se, Florence não trabalhou com pessoas que nunca erraram.
Ela trabalhou com pessoas que erraram, algumas devastadoramente, e escolheram processar erro em sabedoria em vez de afundar em vergonha. E essas pessoas frequentemente prosperaram mais que aquelas que evitaram riscos para evitar erros. Porque tomadores de risco que aprendem de erros eventualmente desenvolvem discernimento superior. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ter coragem de processar erro em vez de apenas fugir dele. Obrigado por entender que decisões más não te fazem pessoa má, apenas pessoa humana que está aprendendo. Se este vídeo te ajudou a transformar vergonha em sabedoria, compartilhe com alguém presa em erro passado. Deixe comentários sobre lição mais valiosa que erro te ensinou. E se inscreva para mais ensinamentos que honram jornada imperfeita de crescimento humano. E acima de tudo, saiba, você pode confiar em si mesma novamente. Não porque você se tornou infalível, mas porque você se tornou sábia. E sabedoria é confiança genuína. Não arrogância de nunca ter falhado, mas humildade de ter falhado, aprendido e evoluído. Respire fundo, coloque mão no coração e declare: eu tomei decisões más, e isso me tornou pessoa que toma decisões melhores. Meu passado não me envergonha, me informa, e equipada com sabedoria, a cara mais valiosa de erros passados, eu caminho para frente, confiante, não em perfeição impossível, mas em capacidade comprovada de aprender, adaptar e crescer. Assim seja, e assim é quando você processa erro corretamente, não negando, não ruminando, mas extraindo, aplicando, crescendo. E cada erro processado te torna mais sábia, e sabedoria acumulada te torna próspera não por sorte, mas por discernimento. Assim é, e assim será. Decisão por decisão, lição por lição, crescimento por crescimento, até que você olhe para trás e veja, aquele erro que pensei me destruir na verdade me construiu, me ensinou que sucesso fácil nunca poderia ensinar. E por causa dele, não apesar dele, eu sou pessoa mais capaz, mais sábia, mais confiável que era antes. Este é seu caminho agora, de erro à sabedoria, de vergonha a propósito, de perda a ganho mais profundo que dinheiro. E Florence, observando de outro plano, sorri, porque você entendeu. Erro não é seu inimigo, é seu professor. Severo, caro, mas eficaz. E você está finalmente fazendo a lição de casa. Assim seja.